Olá, seja muito bem-vinda ao SOS Mamãe Talks. Eu sou Renata Diniz, enfermeira, consultora internacional de lactação, e estamos dando o pontapé inicial em mais um projeto da SOS Mamãe. E hoje a nossa convidada é Késia Navarro. Que alegria ter você aqui com a gente. Késia, que é esposa, que é serva de Deus, que é mãe de 4 e obstetra. E hoje a gente vai estar aqui juntas para falar sobre da gestação ao pós-parto, né? Os desafios que a mulher enfrenta desde o período gestacional. Seja muito bem-vinda, é um prazer estar junto com você nesse projeto novo da SOS Mamãe. Muito obrigada, Renata. É um prazer estar abrindo com você, né, esse novo tempo em sua vida profissional, com mais um talento, mais um dom, né, que o próprio Deus confiou ao seu coração. Amém. Né, que seja um projeto muito fecundo e que possa alcançar vidas, não somente no corpo, não somente com a informação técnica, mas também tocar almas. Eu sou Késia Navarro, sou médica obstetra, sou formada na Universidade Federal da Paraíba há 15 anos e há 14 anos trabalho exclusivamente com a dedicação à obstetrícia e à ginecologia. Há cerca de 10 anos, eu venho trabalhando mais intensamente numa realidade de assistência obstétrica voltada para a promoção de experiências de parto seguros, respeitosos e memoráveis, considerando o conceito de saúde como bem-estar global que o próprio Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde trazem para a mulher e sua vivência do parto. O parto não somente como uma vivência física, mas uma vivência psicológica, emocional, espiritual, que deixa marcas que a mulher vai levar para o resto da vida. E aí, minha amiga, a gente pode começar falando um pouquinho, adentrando aí na sua vivência pessoal. Você é mãe de 4. A gente mesmo conversou esses dias sobre 4 partos diferentes, 4 puerpérios diferentes, uma vivência diferente. E como tem sido isso na sua vida, enquanto você trabalha, dedicando sua vida como missão para servir outras mulheres no momento mais importante da vida, você vivenciar aí a maternidade, sendo mãe de 4, nessa caminhada, né? Juntamente com tantas mulheres que já passaram na sua vida. Olha, o que eu tenho entendido recentemente, sobretudo após a minha 4ª experiência de maternagem, é que eu trago 2 grandes escolas. Né? Eu trago a minha escola técnica, a quem eu me dediquei com muito afinco, com muito zelo, com muita responsabilidade, sempre com o desejo de trazer uma experiência não somente respeitosa, mas primordialmente uma experiência segura de parto, baseada em evidências científicas. E eu ganhei, né, a cerejinha ali do meu bolo de falar com a propriedade de quem vive, não somente com a propriedade de quem estuda. Né? Então, a minha primeira, talvez, né, enfim, escola, seja formada pela vida e ter passado por experiências distintas, tanto de gravidez, como de parto, como também de pós-parto, com certeza me tornou uma profissional melhor, uma profissional que consegue olhar para a mulher de uma forma ali um pouco mais diferenciada, sabendo que aquilo que eu vivenciei, de fato, na minha vida trouxe frutos, não somente pessoais, mas também frutos profissionais. Né? De gestação em si, eu gosto de dizer que eu passei por todas, né? De uma gestação ali de risco habitual, a também me colocar num local de gestação de alto risco para entender o que as mulheres, né, passam em suas diversidades, seus medos, suas angústias. Né? E de parto, eu colaciono todos. Eu tenho uma cesariana a pedido, eu tenho uma cesariana marcada, eu tenho uma cesariana em trabalho de parto, eu tenho um parto normal com analgesia, eu tenho parto natural sem analgesia, né? Eu brinco até um parto ali domiciliar não planejado, nessa jogada entrou, né? Então, ter vivido experiências distintas, de fato, enriquece na minha forma de olhar o outro, né? E ajuda também cada mulher a ressignificar seu caminho, não somente de encontro, mas, sobretudo, seu caminho de busca, esse caminho de encontro consigo mesma antes de encontrar, né, com a nova vida ali confiada. Eu acho fantástico a gente pensar nisso, porque quando eu paro para pensar na minha construção, eu vejo muito esse trabalho de Deus na vida da gente, assim como um tapeceiro. Realmente preparando a gente para um futuro que a gente não tem Não conhece. dimensão,
né, do que nos espera nesse futuro, mas ao mesmo tempo a gente percebe que é essa jornada que nos fez chegar onde a gente chegou, que faz a diferença na nossa vida como um todo, especialmente enquanto profissionais. Então, esse lugar de acolhimento, de empatia, de olhar a vida do outro, de ressignificar, fazendo parte não somente da nossa vida, mas também da nossa vivência profissional, pelo que a gente experimentou ao longo dessa jornada. Eu creio muito nisso, Deus conduzindo todo esse processo para que a gente possa ali ser instrumento por onde a gente passar, né? Exatamente. Isso na minha história também é muito forte, né? Assim, eu entrei na assistência privada, né? Nesse âmbito da assistência, né? Sem ser o do SUS, justamente após uma experiência de assistência ao parto que deixou marcas, digamos, mais negativas, marcas onde eu precisei revisitar a minha história, né, com um olhar de reconciliação, com um olhar de perdão, com um olhar realmente de ressignificação, não somente uma vez, mas por anos. Cada aniversário era uma volta àquilo que doía, aquilo que machucava, aquela assistência que em mim deixou lacunas, né, a ponto de eu passar por um segundo puerpério e dizer: não quero que nenhuma mulher passe por isso mais. E foi isso que me motivou a entrar na assistência privada, né? Eu achava que a minha via, né, de reencontro comigo, de reconciliação e de ressignificar estaria completa ali. A cada parto que eu via acontecer, a cada nova mulher que eu via se reencontrar, a cada mulher que chegava para mim naquela reta final de gestação, assim, sem esperança alguma, agarrada ali naquela consulta, como seu fio de esperança de dar vida ali a seu sonho, de pelo menos ser ouvida, né? Já que a gente não garante desfechos, a gente não vende partos, né? A gente trabalha com pacotes de assistência onde tenta garantir realmente ali o máximo possível dentro com a segurança, né? Tendo em vista todos os critérios de segurança já bem estabelecidos pela evidência científica. Mas muitas vezes ser olhada como aquele momento, como aquele fio de esperança, me fez voltar na minha história, né? E pensar, eu queria ter recebido esse olhar, né? E me sentir amada e curada e tocada ali mais uma vez a cada mulher que se reencontrava nesse momento. É tão importante isso, né? E se a gente olha como um todo, enquanto profissionais, a gente precisa entender que seja eu como hoje IBCLC, que eu devo entregar com evidência científica, um trabalho de excelência. Sim. Você, enquanto obstetra, nessa busca de trabalho de excelência, nesse cessar contínuo, nessa continuidade da educação, e a gente está sempre em busca realmente de atualização, de buscar novas evidências para que possa dar um melhor suporte. Se não tiver essa vivência, se não tiver esse eu trabalhado no processo, esse eu que está em processo de constante amadurecimento, em constante busca de se tornar um ser humano melhor e de entregar o melhor e de poder realmente abraçar essas famílias que chegam para a gente não tem dimensão. Essa semana, na verdade, semana passada, eu recebi uma mensagem tão linda de uma pessoa que disse assim: a amamentação estava muito confusa, tinha vários problemas ali inseridos. Dentre os problemas inseridos, precisava olhar para aquela mãe. Era só isso que a gente precisava naquele momento. Estava todo mundo focado no bebê, todo mundo focado nas necessidades do bebê, e ninguém olhando para aquela mãe mergulhada em pleno puerpério. Você sabe bem o que é isso, né? E essa mulher, eu parei tudo para olhar para ela, entender as necessidades dela, para ministrar, inclusive, a palavra de Deus também, trazer uma palavra de acalento na alma daquela mulher. E 4 dias depois, 5 dias depois, eu recebi uma mensagem dela dizendo assim: eu senti Deus entrando na minha casa, né? É esse trabalho que eu acredito. É uma ciência que envolve fé, Sim. que envolve a minha vida enquanto profissional, que envolve a minha experiência de vida, que não vai somente no âmbito das evidências científicas, mas que permeia a Renata como um todo. A Renata que é cristã, a Renata que tem uma fé pautada na palavra de Deus, uma Renata que é um IBCLC, que busca excelência no que faz, mas que não está só nisso, né? A gente precisa viver
A gente precisa viver holisticamente. É o todo nesse processo, né? Que é o que engloba o próprio conceito da saúde, né? A saúde não é somente um bem-estar físico, né? Mas é um bem-estar global. O homem ou a mulher como um todo, seus aspectos físicos, emocionais, espirituais, independente de quais sejam as crenças, Exatamente. ou inclusive mesmo a não crença, né? Englobe tudo que o homem é. Né? Hoje em dia, né, assim, até mesmo quando a gente fala em fé e ciência, a gente já tem vários estudos de boa qualidade, de uma confiabilidade de evidência científica, mostrando o impacto positivo da fé, independente de qual seja, né, independente de quem crê, num bem-estar, numa melhora, num processo de tratamento. Então, a gente já tem isso também comprovadamente, cientificamente comprovado. Aham. E aí, eu queria agora adentrar um pouquinho para a questão do ideal e do real. A gente que recebe as mães desde o período gestacional, Sim. eu começo o pré-natal da amamentação ainda ali a partir da 30ª semana, você que recebe no comecinho ali, a gente vê que as famílias chegam muito no ambiente da idealização. Da romantização, né? Maternidade é um lugar de muita romantização, e a gente sabe disso, Sim. né? E eu costumo dizer, quando chegam para mim, que já é na retinha final, ali no 3º trimestre, eu costumo dizer, olha, de romântico isso aqui não tem nada. Não esperem que eu, Renata, vá romantizar a amamentação, puerpério, os cuidados com o recém-nascido, a chegada de um bebê. Eu não sou essa pessoa que vai romantizar isso para elas. E eu costumo dizer, gente, a gente precisa começar a abrir um pouco a mente para entender que aquilo que você está planejando, idealizando, pode vir totalmente diferente daquilo que você estava esperando. E aí vai vir um bebê real, que é um bebê que chora, que é um bebê que demanda, que é um bebê que vai tirar de você sentimentos que você nunca imaginou, né? Uma vivência totalmente diferente. E aí, quando eu olho para o período gestacional, que é aquele comecinho da romantização, e elas chegam muito cedo para você, né? Quais são os principais medos que você escuta ali no comecinho desse processo gestacional? Ou até as expectativas? Como que você percebe isso no seu consultório? As expectativas da chegada nesse início da gestação dessas famílias? Olha, eu gosto bastante de trabalhar na condução do pré-natal que eu assisto, não somente com os aspectos técnicos informativos, que quem, né, já teve a oportunidade de passar com a consulta comigo, né, deve lembrar que a consulta é bastante rica da parte de informação, mas sempre a gente toca ali no bem-estar emocional, no bem-estar psicológico. O pré-natal é aquele caminho de lapidar a pedra, né? A mulher chega ali com uma pedra bruta, né, do ponto de vista de informação, do ponto de vista de idealização, do ponto de vista de planejamento de parto, de expectativas principalmente. E aí a gente vai lapidando, tanto com a informação, né, que a gente faz, de fato, essa diferença na vida da mulher quando a gente dá a informação, porque a gente dá essa oportunidade de uma escolha bem fundamentada, bem esclarecida, como também auxiliá-la nesse processo que é único, pessoal e intransferível. Só ela vai conseguir viver. A gente está ali ao lado para caminhar junto, né, para auxiliá-la, mas é um caminho dela. E aí, dentro desses medos, dessas expectativas, dessa idealização, enfim, de tudo que ela traz como bagagem, eu vejo duas grandes coisas, né, ali que para a gente, tanto de gestação como parto, como também pós-parto, são vieses que podem influenciar ou impactar de uma forma ali mais negativa como a mulher vai viver tudo aquilo. O viés da romantização, que você já bem falou, culpados. Não sei se temos nomes, né, de onde é que surgiu essa romantização, né? Mas às vezes somos nós mesmos profissionais, pela forma como nós nos posicionamos, pelo conteúdo que nós postamos, pela voz de fala que nós temos na sociedade, né, que acabamos nos direcionando para algo mais romantizado, recorte, né? É um recorte. O que a gente posta, né? O que a gente traz a gente são posta, recortes, não é a vida
do dia a dia. Isso, o que as próprias mulheres buscam como fonte de informação, né? Os relatos de parto, os vídeos que são, assim, editados, né? Eu brinco, olha, não tem cocô, não tem xixi, não tem vômito, não tem mulher ali pedindo cesárea, Ninguém dizendo vai que postar ninguém, isso. né? Posta isso daí, né? Então, a romantização, de fato, é um viés que a gente precisa conduzir com muita sabedoria, né? E com muita sutileza, porque a linha é muito, muito tênue, né? Entre a romantização e você dar vida a seus sonhos, que querendo ou não, né, ver a vida com esse olhar mais romântico traz muita leveza aos nossos dias, né? Então a gente precisa realmente ali distinguir essa linha, né, que nos faz beirar ali uma romantização excessiva, como também aquilo que traz leveza ao nosso dia. O outro viés é o viés do extremismo. Muitas mulheres que chegam ali com história de vida, com coisas que ouviram falar, ou com expectativas que beiram o extremismo, e isso faz com que elas vivam ali um processo do pré-natal de uma forma muito talhada. Ela não se abre ao novo porque ela está tão apegada àquilo que ela trouxe como um ideal, que aquilo que para ela se apresenta como real, ela deixa de viver. E aí a graça do momento, a beleza do momento passa assim, ó, nos olhos dela, e ela não enxerga. Por quê? Porque ela estava ali muito presa naquilo que ela já trazia como um foco, né? Então, dentro disso daí que a gente precisa ir moldando ao longo de todo o pré-natal, a gente precisa dar nome aos medos, dar nome às expectativas, né? Trazê-la do ideal ao real, né? Qual o real que para ela ali seria o ideal, né? Como é que a gente pode trabalhar isso daí? No primeiro trimestre, a gente tem, claro, um dos maiores medos, o medo da perda, né? O medo que aquela gestação termine num abortamento, o medo de ter algum tipo de intercorrência relacionado a isso. E, conscientemente, se a gente for falar de ponto de vista científico, é um medo que a gente não tem um controle sobre. Por quê? Porque o que acontece, 70% a 80% vai estar longe do alcance das nossas mãos, seja as nossas mãos gestando do nosso desejo, da nossa intenção que aquela gestação prolongue, seja das mãos do profissional, que mesmo com toda a expertise técnica, não vai conseguir evitar um desfecho desfavorável relacionado a uma alteração genética, por exemplo. Eu costumo dizer que a gestação, a maternidade, de uma forma geral... É um lançar-se no descontrole. Ela nos permite entender que nós não temos o controle. Né? Que a gente precisa confiar. A gente precisa confiar no processo. A gente tem um Deus que rege todas as coisas. Ele está no controle. E que não adianta a gente, por mais que a gente queira, por mais... Não, eu vou comer saudavelmente. Eu me preparei antes. Eu venho cuidando nutricionalmente. Eu faço atividade física. Eu faço isso, eu faço aquilo. E aí, no âmbito da amamentação, né? Eu vejo mulheres... porque me disseram que eu tenho que passar bucha, porque me disseram que eu tenho que fazer no sol, eu tenho que botar pomada. Por mais que a gente pense que isso tudo, no caso da amamentação, esses preparos, a gente sabe que não são indicados, mas pensando na nutrição, pensando na atividade física, que são realmente... coisas que ajudam no processo, mas não são definitivos. Isso. E que a gente precisa confiar no processo, confiar no corpo, confiar em tudo que está acontecendo ali, porque a gente não tem controle de nada. E aí vem o segundo trimestre, dá aquela calmaria, né? Passou ali o a tão lua temido, a lua de mel, passou o tão temido o primeiro trimestre, né? E aí tá chegando o terceiro trimestre, e aí vem todo aquele anseio, as expectativas, a ansiedade agora voltada para o parto, né? Para o momento em si do encontro que se aproxima. E da mesma forma, assim, que a gente olha para a evolução da gestação, eu gosto sempre de falar, né, para as gestantes que eu acompanho, ou quando eu escrevo sobre isso em relação ao parto, que no parto tem aquilo que depende de nós, né, tanto do nosso desejo de viver, do nosso desejo que aconteça, das nossas escolhas em relação ao parto, como também o que não depende de nós, tanto da própria mulher, mas batendo novamente do profissional. Por maior que seja a expertise técnica dele, por maior que seja ali a dedicação a um determinado tipo de parto, um determinado tipo de assistência, uma determinada forma de trabalhar, sempre vão ter coisas na fisiologia que vão ultrapassar aquilo que
a parte técnica iria alcançar. Por quê? Porque 85% das mulheres vão, de fato, evoluir para um parto normal, mas 15%, segundo a taxa recomendada e orientada pela Organização Mundial da Saúde, vão necessitar de uma intervenção, de uma cirurgia para que aquele bebê nasça de uma forma segura. Então, 15%, 10 a 15%, a nossa técnica está em quê? Garantir um desfecho de parto normal? Não, está em garantir uma intervenção Segura. da forma que precisa ser, trazendo segurança ao processo do nascimento e com o fim tão esperado, que eu costumo sempre escrever, a mãe e o bebê bem, independente, né, de como tenha sido ali a via de nascimento. Eu acho que a gente está vivendo uma época onde a gente tem mais acesso à informação, de que em toda a história pode se descrever, né? A gente tem acesso à informação aqui na mão, constantemente, porém, essa informação, muitas vezes, ela chega em forma de desinformação. Sim, sim. Né? A gente sabe que a gente tem, por exemplo, agora, recentemente, uma blogueira postou, e ela postou uma opinião pessoal dela, que ela disse que não gostava de amamentar, mas que ela havia sido orientada, por exemplo, de que a amamentação deveria ser só até 6 meses, que era o mais importante para o bebê, que depois de 6 meses não servia mais para nada e que ela não gostava de amamentar e que depois de 6 meses ela não vai amamentar. E tá tudo bem ela expressar isso enquanto forma de desejo dela. Sim, A sim. mulher, ela pode, ela é protagonista para decidir se ela quer parir de parto normal, se ela quer passar por um método cirúrgico, se ela quer amamentar ou se ela não quer. Cabe a nós apoiar essas mulheres em suas decisões para que elas tomem suas decisões consciente e orientada. Exatamente. É uma frase que você sempre fala, eu também sempre digo isso. A gente precisa trazer sempre essa informação para que a paciente tome suas próprias decisões de forma segura. Então, é sobre isso, né? Agora, a partir do momento que ela traz, dizendo que ela foi orientada pelo pediatra dos filhos, de que depois de 6 meses o leite materno não servia mais para nada, e a gente sabe que o leite materno, na verdade, é a principal fonte de alimento do bebê até 1 ano, e deve ser até 2 ou mais, e que isso está ali num parâmetro internacional de qualidade de alimentação. Realmente, a gente para diante disso, e aí eu estou falando do aleitamento materno, mas a gente pode trazer as questões de parto, a gente pode trazer questões de vida, de uma forma geral. E o que eu percebo é que a falta de informação adequada gera, muitas vezes, intercorrências que poderiam ser evitadas no meio do processo, seja gestacional, seja de parto, seja de pós-parto, né? E cabe a gente, eu me sinto nessa responsabilidade, eu vejo pela sua rede social que você também se põe nesse lugar de fala para trazer ali consciência e informação de qualidade. Cabe a nós fomentar isso, mas também tem que ter a parte dessa família que está surgindo para que ela realmente busque informação de qualidade, reduzindo, assim, intercorrências, reduzindo, às vezes, ansiedade, a questão de saúde mental mesmo, que muitas vezes fica comprometido com tanta desinformação que gira ao redor. A gente viu agora recentemente postagens de que o uso de determinado medicamento causava autismo. E a gente vai pegar aí, a gente poderia colecionar várias informações, né? O que você aconselharia essa mulher que está grávida a fazer para que ela possa realmente ter informações, acesso a informações, né? Como ela deveria buscar e de que forma ela poderia se cercar de informação de qualidade que venha trazer realmente ali um desfecho positivo. E quando eu falo desfecho positivo, eu estou falando naquilo que você falou, né? A garantia de uma mãe e um bebê saudáveis, independente de via de parto, independente de amamentação bem-sucedida ou não. E a gente já discutiu sobre o que é ser bem-sucedido, isso em outros encontros nossos. Então, que conselho você daria para essa mulher que está gestando nesse processo?
Acho que não tem como a gente falar de informação sem a gente falar de uma boa escolha dos profissionais que vão lhe Equipe. acompanhar. Hoje em dia é quase que inadmissível, né? Assim, a gente encontrar uma mulher que se sinta enganada pelo meio por uma falta de desconhecimento. Né? A acessibilidade à informação, profissionais que trabalham com essa informação de uma forma muito clara, né, de uma forma muito abrangente, até mesmo outras mães que passaram por experiências com alguns profissionais, elas conseguem dar esse testemunho, né, do que foi bom, do que não foi tão legal, do que poderia ali ter sido diferente, né, e você se cercar de bons profissionais neste processo de lhe ajudar a percorrer esse caminho, de fato ele faz uma diferença. Né? Eu li ali em vários meios que um exemplo, né? Que o parto normal, na maioria das vezes, é mais seguro. Mas aí o meu médico ou o meu enfermeiro, enfim, o meu pré-natalista está dizendo para mim que não. Olha, a cesariana realmente ali é segura, a cesariana agendada é melhor do que um parto normal. Um exemplo, tá? Um exemplo do que é ali o mais comum no meu dia a dia de quem chega querendo conversar sobre riscos e benefícios. Tá, conversaram sobre riscos e benefícios, né? Lhe orientaram que pode acontecer numa escolha tal ou numa escolha tal? Falaram às claras, independente da forma como o profissional trabalha, cada profissional, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, voltando, né, para a parte do profissional médico, é autônomo na sua forma de trabalhar. Se ele quiser trabalhar com agendamento de cesárea, ele trabalha. Se ele quiser trabalhar com assistência ao parto, ele trabalha. Ele só precisa ser mas claro ele só nisso, precisa né? ser claro. Então, há essa troca, essa transparência, essa clareza no conversar, no informar, no direcionar no pré-natal. Então, começando daí, o pré-natal é aquele local que deve ser o local de informação, de busca, né, de sedimentar conhecimentos. Fora isso daí, a gente tem outras várias fontes, né? Sejam as próprias redes sociais hoje em dia, assim, com boas referências, que a gente pode, de fato, ali ter como uma confiabilidade de informação, desde que a gente tenha o filtro do bom senso, né? Que isso daí precisa. Nossa, eu vi isso daqui, estou achando meio estranho, não entendi. Será que é? Antes de você tirar aquilo como uma verdade absoluta, conversa ali com os profissionais, aqueles que você tem acesso. É muito importante a gente falar isso, porque às vezes chegam para mim pacientes dizendo assim, não, porque eu quero parto normal. E aí, quando a gente vai conversando, a equipe que ela escolheu para acompanhar, normalmente é uma equipe cesarista, por exemplo, né? Uma equipe que trabalha realmente com cesárea. E eu sempre pergunto, você conversou com sua obstetra sobre isso? Sobre o seu desejo? O que é que ela falou? Porque é muito importante. Eu lembro de um caso de uma paciente minha, que inclusive passou por você, que foi uma paciente que ela queria parto normal, que ela deixou claro para a profissional que estava assistindo ela, e quando chegou na hora H, ela não fez o parto e encaminhou para você. Eu lembro bem disso. E foi um parto que você atendeu ali numa emergência, e esse parto evoluiu super bem, graças a Deus. Mas, olha só, né? Uma paciente que foi acompanhada um pré-natal inteiro por uma profissional dizendo, não, o seu eu faço, o seu eu faço. E na hora que a mulher entrou em trabalho de parto, acaba que tem que tomar outro rumo. Eu costumo dizer que a amamentação paga a conta. Também. A amamentação, ela paga a conta de muita coisa mal resolvida. Isso, puerpério também, a saúde mental materna também. Paga a conta. E aí, quando a gente para pensar em tudo isso, né? Eu tenho uma mãe que tem problemas familiares mal resolvidos. Né? Eu tenho uma mulher que teve problemas de saúde que não foi bem acompanhado na condição do pré-natal. Tudo isso vai interferir lá na frente. Desde, como você colocou, saúde mental, a amamentação, puerpério, de uma forma geral. Hoje em dia ainda acontece, mas assim, se eu for comparar
a realidade do cenário obstétrico da cidade há 10 anos com Oh. hoje assim, está muito diferente. Avançamos Os muito. próprios profissionais que trabalham, né, nessa perspectiva, nessa linha, são os colegas que nos referenciam essas mulheres que Exatamente. desejam parir, como também acolhe aquelas mulheres que não desejam parir e está tudo bem para todos. Né? Que Exatamente. isso daí é o que importa, a clareza, a transparência, essa troca muito legal que hoje a gente tem com os profissionais, né, que nos indicam, que nos referenciam paciente, né? E aí a gente valoriza demais, né? Tanto essa transparência, mas sobretudo a questão da confiança, né? E às vezes é um obstetra que está ali na família, que já acompanhou várias partes da família, é uma pessoa da sua confiança, que você quer realmente ser acompanhado por aquele profissional, mas que o desfecho de parto que você deseja não é compatível. E isso pode ser, sim, compartilhado, né, entre Com dois certeza, profissionais. com Eu quero ter a certeza. segurança daquele meu obstetra que eu amo, que tem uma história de vida junto com a minha Isso. família, mas eu quero ter um desfecho de parto. E aí é o belo da Isso. equipe E eu, multi, né? particularmente, tenho, assim, o maior prazer de comunicar ao profissional que me encaminhou. Olha, nasceu, olha, foi assim, olha, deu tudo certo. Inclusive, no dia, se você estiver disponível, vamos juntos. Se quiser acompanhar, olha, se precisar de uma cesariana, você quer entrar? Porque isso daí, assim, quem ganha é a mulher. família. Quem ganha é a família. E faz parte dessa experiência memorável, dessa experiência positiva de parto. Todos juntos Todos ali para juntos ali, favorecer né? que a Todos gente tenha um juntos. desfecho. Técnica, afeto, presença, enfim, tudo aquilo contribui, né? Toda aquela ambiência em si contribui para esse grau de satisfação positivo da mulher com sua experiência de parto. Lembrando, independente de qual seja, que era uma coisa que acontecia muito para mim no início. Olha, eu vim aqui para você só porque eu soube que você trabalhava com parto normal, né? E eu sempre brincava, disse, ó, para começar a consulta, né? Não sou extremista de via de parto, assim, quem escolhe não sou eu. O meu lugar aqui não é esse. Meu lugar aqui é favorecer as suas escolhas. É dizer, olha, tem isso, tem isso, tem isso. E lhe dar liberdade nesse processo, que foi o que, para mim, fez diferença impactante negativamente na minha história de vida. Eu só queria ter o meu lugar de escolha. Eu não queria ter o controle sobre o que eu ia viver no desfecho de parto, porque isso daí ninguém tem. Mas eu queria estar no lugar de escolha, né? Não estar naquele lugar de quem vou precisar disso porque o meio está me impondo isso, né? Então, quando eu entrei na assistência, foi com essa intenção, né? Fazer com que as mulheres tivessem o seu lugar de escuta, tivessem o seu lugar de escolha e talvez por isso, consequência disso, foi criado, né? Esse nicho, essa visão, né? Ah, ela trabalha só com isso, que não é, né? Mas eu trabalho realmente com a mulher nesse protagonismo, lógico, considerando o bem-estar em primeiro lugar, independente de qual seja a escolha dela, né? Mas favorecendo essas escolhas livres, conscientes e bem informadas, que vale para tudo, como eu costumo sempre dizer. Serve para partos e serve para a vida. Estamos em pleno Novembro Roxo, que fala ali da prematuridade. E a gente sabe que no meio do caminho dessa rota que a gente vai traçando, existem intercorrências, como você mesma colocou, que não estão no controle do profissional e nem tampouco numa culpabilidade da família ter feito, da mulher ter feito algo para gerar uma prematuridade, né? O que o pré-natal poderia favorecer para a gente reduzir aí o número de prematuridade, um pré-natal, o que faria a diferença nesse pré-natal? E o que esperar num cenário de prematuridade, pensando num pós-parto, de acolhimento para essas famílias, né? O que seria o ideal nesse processo? Pronto. O pré-natal, sem dúvidas, ele traz, de fato, um impacto ali positivo, né, no desfecho da diminuição das taxas de prematuridade. Por quê? Porque muitos dos fatores fatores de risco são identificados ali no pré-natal, como, por exemplo, a acessibilidade ao exame que faz a medição do colo. Isso daí acontece no pré-natal, que é um dos fatores de risco, de acordo com o comprimento do colo, para a mulher ter um parto prematuro ou não. A investigação de infecções que acontecem durante a gestação é um fator de risco também em relação à prematuridade.
O rastreio, por exemplo, a promoção, por exemplo, da saúde bucal é um fator de risco quando a gente tem algum tipo de infecção dentária que poucas pessoas sabem, inclusive muitos dentistas solicitam para a gente uma autorização para que a mulher possa fazer uma avaliação, enquanto isso daí é primordial, impactante na redução da saúde bucal da mulher. Impactante na redução da prematuridade. Então, muitos fatores estão ali, às claras ou escondidos no histórico obstétrico, daí a importância no pré-natal nessa redução. Quando não acontece a prevenção e, de fato, o parto prematuro aconteceu, a gente precisa, mais uma vez, né, ter esse olhar não somente para o físico, mas entender e se colocar no lugar de uma família que precisou ressignificar rotas. Na verdade, ela precisou primeiro mudar rotas. E aí vem o processo ali mais desafiador da ressignificação, de se reencontrar naquele novo caminho que de longe, nem seus piores pesadelos tinha ali aquela possibilidade de acontecer. Nenhuma expectativa, nenhum anseio, né, gestacional tem como pensamento, né, a possibilidade de ter um bebezinho ali prematuro. Então, a gente precisa olhar, cuidar dessa mulher com muita empatia, cercá-la ali o tempo todo de bons pensamentos, de boas motivações, não de romantização, né, mas, de fato, cuidá-la ali por inteiro, porque é uma mulher que está vulnerável, não somente pelos hormônios fisiológicos do pós-parto, mas também pelo contexto social que vai, de fato, trazer um impacto ali mais negativo naquela vivência. E aí, se a gente para pensar nesse impacto ali do pós-parto imediato, vem aquele choque do bebê ideal, do bebê que foi idealizado, do bebê real. E a mãe se depara, a mãe de UTI, né, de prematuros, a gente vai ver aquele impacto daquele bebê tão pequenininho, muitas vezes muito miudinho, né, 1,5 kg, a mãe tem um choque com isso. Às vezes o bebê ainda não é possível ser trazido para o seio para mamar. E a proteção da amamentação. Eu acho que a gente tem um grande desafio no nosso cenário aqui da nossa cidade, dessa mãe de prematuro, não generalizando. A gente tem alguns serviços que realmente apoiam esse processo. Mas a dificuldade de se estabelecer essa amamentação. Então, é importante que, assim que possível, essa mulher, além de todo o cuidado psicológico, que a gente sabe que é vital para essa família, que encontra esse cenário da prematuridade no meio do caminho, de maneira inesperada, além desse cuidado, a gente precisa ter o cuidado da ordenha do colostro beira-leito, do estímulo adequado, da acessibilidade para que essa mulher vá ao banco de leite e faça as ordenhas na quantidade de vezes necessárias durante o dia. O nosso desafio dessa estimulação ser mantida para que assim que o bebê esteja pronto para vir para a mama, aquela produção tenha sido mantida. A oportunização desse leite materno ordenhado dessa mulher para o bebê que precisa ser alimentado ali, a colostroterapia, que entra num cenário tão importante e favorável para a saúde desse bebê. Então, é um cenário que a gente tem tanta coisa para avançar ainda no pós-parto, a nível de assistência, né? Isso, de assistência hospitalar, né? Quantas vezes a gente não se encontrou, né, em corredores de hospital, com pacientes esperando ali alguém do banco de leite chegar, não tinham ordenhado ali um turno inteiro, estavam com as mamas pedradas, com prescrição médica de ordenha, né? Com todos os benefícios da amamentação cientificamente já comprovados, não somente para a saúde materna, mas sobretudo para a saúde daquele bebê, principalmente em bebês em estado de uma vulnerabilidade maior, como é o caso de prematuros, por exemplo, né? E a gente, infelizmente, ainda tem essa realidade nos tempos atuais. Bancos de leite que só abrem em determinados horários, que não tem funcionário ali presente o tempo todo, muitas vezes que por não uma tem redução material de custo, que não tem o material para que a mulher, nesse intervalo de tempo, possa fazer uma ordenha de uma forma segura, de uma forma que siga ali as recomendações, né, de uma boa ordenha, de uma boa coleta e armazenamento do leite. Então, muito nos falta, né, para alcançarmos esse ideal, não de idealização utópica, né, mas de um ideal científico mesmo, de trazer, de comprovar ali no nosso dia a dia todos os benefícios que a amamentação traz, considerando uma viabilização adequada ali
as técnicas recomendadas. Eu acho que essa é uma das coisas assim que mais me entristece quando a gente vai olhar, porque muitas vezes o bebê só precisa de tempo, ele precisa ganhar peso, ele precisa melhorar o estado geral dele para conseguir ser levado para a mãe, para conseguir voltar para um alojamento conjunto. E o descaso que muitas vezes a gente encontra, e eu falaria descaso mesmo, em relação à amamentação, né? Não é priorizado e a gente sabe que um dos fatores que mais agrava a saúde do bebê é, por exemplo, a enterocolite necrosante, que o fator protetivo para ela é o leite materno. A amamentação. Né? É a amamentação que tá ali, mas não está disponível porque falta o acolhimento necessário para que essa mulher consiga realizar a extração. Eu lembrei agora, quando eu tive meu primeiro filho, na época, né, 2012, as maternidades da cidade ainda tinham berçário. E aí eu lembro que ele nasceu por volta das 9 horas da noite. Eu voltei para o quarto, no pós-operatório imediato. E aí, nada do bebê chegar no quarto, né? Quando deu ali em torno das 10h30, 11 horas, né? E eu, cadê o bebê? Cadê o bebê? Shhh, não pode falar, porque foi operada. Eu disse, tá bom, escreve, cadê o bebê? Aí ela disse assim, tá no berçário. Aí eu disse, e o bebê não vai mamar? Aí disse assim, não precisa, né? Lá a gente dá um leitinho, né? Aí eu disse, eu quero o bebê. Né? Então, hoje a gente vive uma outra realidade, né? Graças a Deus. Não temos mais os berçários, né? Nas maternidades aqui da cidade. Temos, de fato, essa promoção e o incentivo ao alojamento conjunto, ao aleitamento materno em livre demanda. Na grande maioria das vezes, nas prescrições, hoje a gente já não tem mais uma oferta indiscriminada, né? Assim, de um complemento. Se necessário. Se necessário, né? Se necessário, tá lá. Mas, assim, a gente vê, de fato, essa promoção ali no alojamento conjunto, né? Eu acho que entra uma questão bem polêmica. Foi bom tu falar nisso, porque recentemente, inclusive, eu fui participar de um evento e esse evento estaria sendo patrocinado pela indústria. Sim, também temos isso. De leite, né? De fórmula infantil. E, automaticamente, quando saiu a lista de patrocinadores, eu já estava confirmada nesse evento há um bom tempo, mas quando saiu a lista de patrocinadores, eu entrei em contato com a organização e disse, olha, eu não posso estar no evento, porque vocês têm como patrocínio a empresa que ela é a fábrica de leite artificial. E ela disse para mim, não, mas ela vai falar só das vitaminas maternas. Eu digo, tá, mas o nome, o rótulo, a indústria está pegando muito pesado, muito pesado. A gente vê as blogueiras de rodo aí fazendo viagens e divulgando fórmulas infantis. A gente vê patrocínio de profissionais de saúde patrocinados pela fórmula. E aí a gente entra numa polêmica de que a indústria está conseguindo fazer um leite artificial muito próximo do leite materno. Eu já tive mães que ouviram dos seus pediatras de que se você não quiser amamentar, tá tudo bem. Já existe leite que é praticamente o leite materno. E, gente, não tem como. Para começar no comparativo, a gente chega ali da fórmula infantil, onde tem 5 componentes de probióticos que estão compostos no leite materno, enquanto o leite materno tem catalogado mais de 200. Então, assim, em termos de comparação, não existe. Acho que quando a mãe ela decide que a amamentação está pesada para ela e chegou o momento dela, tá tudo bem. Sim. Se ela decidiu não amamentar, é uma decisão exclusivamente dessa mulher. Agora, a indústria ou profissionais querer trazer uma informação de consultório que não é baseada em evidência científica, de que está tudo bem, porque é praticamente o leite materno, gente, não dá. Né? E aí a gente tem, graças a Deus, hoje a NBCAL no Brasil, e a gente tem também o Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno, para amparar a gente, porque quantas crianças ao longo do tempo, e aí a gente está falando de uma população que tem o poder aquisitivo de ofertar uma fórmula realmente de qualidade, né, para o seu filho, e aí está tudo bem.
diante de uma família que não tem e está sendo influenciada e acaba indo para um composto lácteo e sendo produzido, inclusive, com água que não é potável, que não seria o adequado, e o risco que essa criança está correndo. Então, a gente tem tanta coisa ainda a avançar. Quando a gente pensa em amamentação, quando a gente pensa em fórmulas infantis, nessa divulgação desenfreada que a gente está tendo, porque a gente está retrocedendo, eu acredito, em alguns aspectos. A gente vem caminhando aí anos nessa questão do leite materno é vida, do leite materno é importante, da importância do aleitamento materno, da amamentação até 6 meses, da amamentação continuada até 2 ou mais. E a gente está agora de novo com um cenário de influenciadores digitais trazendo informações que não são verdadeiras, né? Então, é um cenário complicado. Mas vamos voltar aqui para o cenário de parto, que eu queria conversar com você. Quais são os maiores medos que você vivencia no seu dia a dia dessas mulheres que querem parir e, no meio do processo, se sentem, muitas vezes, inseguras para esse processo, né? O que é que você acha que tem sido, assim, os principais bloqueios, medos que dificultam esse processo do parir? Olha, os mais medos que eu escuto no consultório, não só no consultório, né? Eu tenho até uma sequência de posts bem rica, né, de informação que nasceu de uma caixinha do que você tem medo. Né? E eu peguei ali os principais pontos, né, os tops mais que apareceram, né, e transformei isso em posts. Tenho medo da dor, que na grande maioria das vezes o medo da dor é o medo do desconhecido. E relacionado a sofrimento. E relacionado ao sofrimento, né? Como você olha a dor em si. Porque dor, por si só, fisicamente falando, a gente vai ter em qualquer processo do nascer. Né? Seja na cesariana, seja no parto normal, a dor ela vai fazer parte em algum momento. Mas a forma, né, o significado que a gente dá para essa dor, né, o que faz com que a mulher se posicione diante dela de uma forma diferente. Foi bom tu falar nessa questão da dor da cesariana, porque recentemente eu atendi uma médica que ela disse assim para mim, ela foi me atender muito envergada e ela teve um pós-parto assim muito difícil, com muita dor. E ela queria realmente programar a cirurgia dela. E, no fim, quando ela olhou para mim, ela disse, eu não imaginei que seria assim, né? Que seria dessa forma. Então, muitas vezes a mulher quer fugir da dor do parto e segue numa dor prolongada. E aí ela, tadinha, ela estava com a amamentação muito difícil. Né? A amamentação estava extremamente desafiadora, ela tinha fissura bilateral e ela estava num pós-parto cirúrgico também muito desafiador. Então, era dor em cima, era dor embaixo. E ela estava assim, ela olhou para mim angustiada, de que eu nunca imaginei que seria dessa forma. Isso, é porque hoje em dia, né, com a acessibilidade também à técnica cirúrgica, a gente tem também uma banalização, muitas vezes, da via em si. É tão acessível, é tão realizada, né, que ela é também normalizada. Nossa, é o normal, é o comum. E muitas vezes se esquece ali aquela viés, né, de que é um pós-operatório medicado. Eu preciso tomar medicação para alívio de dor. Esquece que a cesariana, apesar de ser uma via de nascimento, né, assim, a gente muitas vezes não foca tanto ali, digamos, nos riscos, mas está focado no nascer em si, né, na beleza ali da maternidade do encontro, é uma cirurgia de médio porte que precisa ser valorizada em relação a isso daí também. Na grande maioria das vezes, vai dar tudo certo, porque também é uma cirurgia segura do ponto de vista de técnica cirúrgica, mas também tem os seus efeitos colaterais, efeitos adversos, tem seus riscos, né, tem suas possíveis evoluções ali que fujam daquilo que a gente espera, voltando para a expectativa, voltando para o que foi o pós-parto ali da vizinha, da amiga, da familiar, e que com você pode acontecer aquilo que a literatura fala. E tudo bem em que sentido? Você faz parte daquela taxa que estava ali dentro da pré-visibilidade de acontecer aquilo. Só que a população não está preparada para esse tipo de conversa. A gente não está preparado para falar de desfechos negativos, eventos adversos na maternidade, na obstetrícia, porque é uma especialidade muito cruel também com o profissional, porque o meio espera ali só a alegria.
né, onde a gente já tem documentado cientificamente que, independente de dedicação, de técnica, de assistência, alguns eventos ali adversos, eles podem acontecer porque não existem procedimentos sem riscos. E aí a gente volta para aquela tecla da informação. Né? Não me importa, né? Se você saiba de tudo, se você saiba de nada, assim, não me importa, assim, que escolha você vai ter, mas me importa que seja uma escolha bem esclarecida. Uma escolha onde você, de fato, conheceu para dizer, conhecendo aquilo, eu escolho por este caminho. E tá tudo bem, porque quando a gente fala de escolha, de parto, futebol, religião, Não maternidade, se não se discute, né? Mas se informa de todo jeito. É muito importante a gente ter isso em mente, porque o evento do parto, ele é transformador. Sim. Independente de via, independente Isso. É transformador. A maternidade na vida da gente, eu costumo dizer, né, que tem toda uma questão da parentalidade que é desenvolvida nesse processo e a gente sabe o quão transformador é. E essa mulher que se olha no espelho e não se reconhece, seja essa mulher que é mãe de um, que seja essa mulher que é mãe de dois, seja essa mulher que é mãe de três, existe uma nova parentalidade que surge. É um divisor de águas, né? A mulher que eu fui nunca mais vai ser. Isso. E isso daí precisa ser dito e precisa ser conversado com clareza. E naturalizado. Exatamente. É normal, isso. Né? Existe uma construção. O relacionamento daquele casal também vai passar por um processo transformador. Aquele homem que está ali do lado, ele também precisa ser inserido nesse contexto. O papel desse parceiro ao lado dessa mulher nesse processo de transformação também é muito importante, para que eles possam entender todo esse contexto do novo, da transformação do belo, que é a transformação dessa nova família e o quanto isso pode ser extremamente significativo para uma vida. Sim. Né? É como você sempre fala, não é só para o aqui, para o agora, né? Para o pós-parto imediato, mas é para uma vida inteira. É uma construção de uma vida inteira. Como o próprio Ministério da Saúde diz, né? Deixa marcas indeléveis, que são marcas que de fato a gente carrega para sempre. Não que machucam para sempre experiências negativas, porque a gente de fato passa por esse processo de cura, reconciliação, ressignificação, né? Não que experiências positivas vão ter aquele ardor, aquele vigor a vida inteira, né? Mas são nossos locais de aconchego, né? São nossas memórias, aqueles locais para onde a gente pode voltar, revisitar com a serenidade, com a tranquilidade, enfim, de se reencontrar quantas vezes preciso for na vida. Exatamente. E aí, vamos caminhar agora para o pós-parto, né? O pós-parto imediato, eu ainda tenho um cenário desafiador, numa grande maioria, sobre Golden Hour. Né? A gente sabe da importância da hora de ouro. Na chegada desse bebê, eu costumo dizer para a família que aquele momento é daqueles três que estão ali, né? Do pai, da mãe, do bebê, aquela chegada especial daquela criança que acabou de chegar no mundo, que ele precisa ainda se ambientar. Eu costumo dizer, ele está no melhor lugar do mundo. Não existe lugar melhor do que o útero. E aí, de repente, aquele bebê nasce, ele precisa se adaptar com a temperatura, com a luz, ele precisa se adaptar. Era um bebê que não precisava comer, e agora ele vai ter que comer, ele não precisava respirar, ele vai precisar respirar. E todo esse processo que é vivenciado por esse bebê nessa chegada, ela pode ser respeitosa, ela pode vir com dignidade, né? Esse processo pode vir digno, respeitando o processo daquela família que está surgindo, esse bebê que é oportunizado, e a gente sabe do entorno de saúde, do como isso é favorável. O bebê vai ter acesso à microbiota da mãe, né? Pelo lamber, pelo contato com a pele, pelo leite materno, pelo colostro que é ofertado naquele momento, que vai ajudar na microbiota do trato gastrointestinal daquele bebê que nasce imaturo. E a gente ainda percebe uma certa resistência. Eu fico muito feliz, quando as famílias contratam equipes que favorecem isso, né? A gente tem hoje, graças a Deus, equipes maravilhosas que respeitam esse momento, desde obstetras que vão fazer com que isso seja garantido para aquela família,
pediatras neonatologistas que estão ali para dar todo o suporte naquele momento inicial. E o que é que você observa e o que seria importante enquanto profissional e enquanto família também, né? A gente falou hoje do plano de parto, por exemplo, que eu sempre digo para as minhas pacientes, é uma segurança para você ter uma golden hour respeitada. Sim. Mas na sua vivência do dia a dia, o que você percebe nesse cenário? O teu papel enquanto obstetra nisso, né? De garantir quando você não está dentro de uma equipe multi, porque eu sei que tem família que lhe contrata e vai para o plantonista. Sim. E a gente muitas vezes precisa travar essa batalha. Como tem sido isso na sua vivência? Olha, enquanto você estava falando, eu me lembrei de 2 momentos na minha formação profissional, né? O momento em que eu vivi o boom, né, da humanização do parto, né, que foi um movimento ali a nível nacional que veio resgatar o aspecto fisiológico do parir, amparado, né, numa prática que coloca a mulher como protagonista nesse processo de escolha, numa prática que valoriza as evidências científicas e numa prática que traz para si essa importância de uma equipe multidisciplinar nessa assistência ao binômio materno-fetal, né, materno-infantil. E eu lembrei que muitas vezes a gente ouvia falar da humanização como moda, como frescura, como romantismo, né? Enquanto que tantos benefícios, seja do dia de parto, seja da amamentação, seja da golden hora, já estão comprovados. Então, já estão cientificamente comprovados. Exatamente. Né? Me lembrou também, enquanto você falava, de uma publicação da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, em uma de suas revistas sobre a humanização do parto. Ela trazia diversos pontos que, para a sociedade, eram pontos divergentes, né? Importância da doula, importância da hora de ouro, alguns tipos de intervenções obstétricas, a liberação da dieta, por exemplo, no trabalho de parto. E ela concluía essa publicação com a seguinte frase: apesar dos inúmeros benefícios já comprovados numa assistência adequada ao parto, a resistência maior para que isso aconteça está nos profissionais. Né? E, de fato, é algo muito triste, porque a gente sabe que a ciência não é um caminho de verdades exatas, não é um caminho de verdades que não vão se atualizar. A gente está num processo contínuo de atualização, de educação médica, ou, enfim, educação de saúde, de profissionais de saúde continuada. E a gente tem, de fato, esses benefícios já comprovados. Então, por que não inserir em nossas práticas aquilo que as evidências científicas já comprovam, que o contato pele a pele não é achismo, não é loucura, nem romantização. Isso, não é porque eu quero fazer assim. Né? Existe, inclusive, na medicina baseada em evidências, uma escala de confiabilidade dos estudos, onde a opinião do profissional é ali a base da pirâmide, a que menos vale para dizer assim, a ciência acha isso. Mas a gente está falando de estudos com grau de confiabilidade e evidência, que vão dizer para a gente que aquele contato pele a pele naquela primeira hora vai estabelecer um vínculo afetivo ali significativo que vai reduzir as taxas de depressão pós-parto, que vai impactar ali positivamente numa amamentação, na descarga ali, mamilar, né, na saída ali do leite, que vai contribuir ali positivamente na liberação natural dos hormônios, que vão ajudar na contratilidade uterina e diminuir ali a porcentagem de uma hemorragia pós-parto. Então, tudo que vai trazer ali um impacto científico na saúde. Na saúde não é modismo, não é relato de parto, não é retrato ali postado, mas com impactos científicos já comprovados. Então, por que não promover? Custa tão pouco humanizar. E essa humanização que eu falo não é a humanização de tratar bem, mas a humanização de colocar ali em prática o que as evidências científicas falam. E isso daí, para mim, assim, foi um dos principais aprendizados que eu vivi trabalhando também anos no SUS. A gente tinha tão pouco de recurso, de materiais, mas ali no pouco a gente fazia acontecer de alguma forma. É só querer. É só querer. Se dispor. Se dispor. Está disponível. Estar disponível. E aí entra,
continuando, pensando na Golden Hour, é a amamentação. A gente vai ter ali aquele cenário daquela mulher que acabou de nascer, o seu bebê, e vem ali para o colostro. A gente sabe que, inicialmente, a capacidade gástrica do bebê é muito pequenininha. Sim. E o colostro, a quantidade de colostro é ideal para essa criança. E a gente tem todo um estímulo. E a gente ainda tem uma romantização muito grande de que é só pôr no peito. Que a amamentação é só colocar o bebê no peito e tudo vai fluir, né? E muitas vezes chega o terceiro dia, junto com a apojadura, com o processo inflamatório da mama ali esperado, natural, né? E a gente vem aquela mama túrgida, endurecida, as fissuras mamilares, é uma dor. E muitas vezes nesse processo as famílias desistem, né, da amamentação. E como foi para você? Você falou para mim que a gente poderia conversar e falar sobre experiências diversas de amamentação, né? Sim. O que é que você acha que fez diferença na sua vida em relação à amamentação? E que conselho você daria para essas mulheres que você assiste? Olha, da minha vida, né, eu trago... eu olho para a amamentação como um pilar de 3 bases. Existe a natureza, de fato, porque nós somos mamíferos, né? Então, somos animais, por natureza, predestinados a amamentar. E isso daí eu aprendi na minha experiência de amamentação 1. Né? Onde eu achava que os outros 2 pilares, que eu vou falar um pouco mais à frente, assim, não eram tão impactantes. Mas, assim, só o fato de eu nascer para ser mãe, nasce uma mãe, nasce um bebê, estava ali pronta para parir. Estava ali pronta para amamentar, né? E o meu filho, o primeiro filho, né, com 30 dias, ele ainda não tinha recuperado o peso que nasceu, numa experiência de amamentação que eu achava que eu estava, assim... Arrasando, né? Arrasando. Esses dias eu até compartilhei com uma paciente muito querida, ela partilhando as angústias, né, de estar aí no 5º filho. E também não está fluindo no ganho de peso, né? E eu partilhei essa experiência. Olha, eu também achava que eu estava arrasando, né? Porque eu achava que era o quê? Natural, instintivo, eu botava o bebê no peito e pronto, né? E aí, findou ali aquela primeira experiência, né? Precisei entrar na fórmula para corrigir tudo. E aí veio a segunda experiência, né? E na segunda experiência de amamentação, né, surgiu ali o meu outro pilar, né, que a amamentação é um processo de autoconhecimento. Não tem como a gente não passar por esse processo de se conhecer, né, de permitir se conhecer, onde é que eu posso fazer mais, né, como eu posso ali fazer mais. E já entra um outro pilar, que é o processo do conhecimento, a informação. Né? Muitas vezes a gente está tão focado, né, no que eu posso fazer no pré-natal, em um preparo de um enxoval, num preparo para o parto, mas não se prepara para a amamentação. Dentro, né, não somente daquilo que é natural, não somente daquilo que eu vou me dispor para me conhecer e conhecer aquele bebê, mas do ponto de vista de conhecimento. Né? E aí veio o meu terceiro, né, ali pós-parto, minha terceira experiência com a amamentação, né, depois de uma experiência que eu considerava uma experiência de sucesso, 4 anos e 3 meses amamentando minha segunda filha, né, e levei uma rasteira da vida no meu terceiro pós-parto, né, você sabe bem, ali na apojadura, quando você foi lá em casa, né, e não saiu nem 5 ml, né, de leite na apojadura. Né? E aí, o que é que aconteceu? E de um parto, né? Normal. E de um parto normal. Que né? Favorece uma apojadura. Que favorece ali uma apojadura, né? Que favorece. Mas aí ali... a gente não pode desconsiderar Exatamente, os outros fatores de risco. a gente não pode desconsiderar os outros fatores de risco. E aí me nasceu um outro olhar. Né? De que forma eu, como profissional, eu estou cuidando das mulheres a mim confiadas, considerando também todo esse conjunto para uma amamentação. Né? De que forma eu mesma negligenciei, né, um eventual cuidado meu assim como preparo para aquela amamentação. Como abre, né? Como abre, né, a nossa mente aquilo que a gente vive, né? Como abre. E aí foi uma terceira experiência, né, assim, de precisar complementar dessa vez a mais precoce possível, né? Terceiro dia ali já estava precisando de fato complementar. E foi necessário. E foi de fato, né, necessário, né? Mas firmada naquilo que eu trazia de bagagem, né, principalmente ali no meu segundo pós-parto, né, eu não queria desistir,
né? E eu lembro até hoje com muito carinho, né? Quando aquelas lágrimas desceram, né? E você olhou para mim, né? E disse assim, eu conheço a sua história, né? E eu chorei, não porque não saiu leite, mas é porque eu não queria voltar àquele lugar de prisão e condenação que uma amamentação a todo custo me levou. Eu não queria. Eu queria uma maternidade leve, né? Uma maternidade libertadora. Era o meu lema para o meu terceiro pós-parto, né? Viver toda a intensidade de uma forma leve, né? E como foi importante também, né, ter essa aldeia de pessoas que me ajudaram a encarar aquela dificuldade física de uma forma leve, a não ser um peso para o meu psicoemocional. E não foi, né? E dentro daquilo do que foi possível de saúde mental para mim investir, né? Eu investi, lembro com muito carinho, né? Da doutora Joaci, o dermatologista que me ajudou nesse processo, né? De uma anemia intensa no pós-parto, né? Quando eu estava assim no chão, né? Ela falou, Késia, o mais difícil nesse cenário obstétrico você já conseguiu. Já foi. Você pariu depois de 2 cesáreas, né? Agora se recomponha, vamos dar a volta por cima e vamos fazer esse bebê mamar. E vai dar certo. E aí, 6 a 8 semanas pós-parto, estava eu lá, vivendo minha pós-jatura, né? Não saí da fórmula, não saí, mas mantive 1 ano com aquela mesma quantidade da fórmula desde os primeiros dias de vida, sem precisar aumentar. Que chegou num ponto que era mais um quentinho no coração e uma segurança do que uma necessidade. Exatamente, né? Exatamente. E aí a gente precisa, de fato, olhar para essa amamentação como uma experiência de saúde em todos os pontos da nossa vida, não somente o aspecto físico, como você sempre fala, do que é que adianta você estar com o peito cheio e a cabeça vazia. Né? E aí eu volto que você agora, tá entregando, o que é né? que eu estou entregando, né? E aí eu volto para a experiência agora recente, né? Com a minha bebê de 3 meses, né? 2 meses, mais ou menos ali, aquele sufoco, aquela coisa ali mais pesada da amamentação. Eu vi que eu estava beirando o meu limite entre uma doação sacrificial que a vocação da maternidade traz consigo e o limite do esgotamento. E para aquele lugar do fundo do poço, onde eu já conheci uma depressão pós-parto, eu não queria voltar mais. Eu tinha mais 3 outros filhos, né? Tinha mais 3 outros filhos. Como é que eu estava, assim, tentando ficar inteira para um e aos pedaços para meus outros 3? Né? Então, conciliar agora essa demanda psicoemocional e entender, aceitar e, principalmente, não me culpar, mas amar, que agora eu tinha uma demanda de parentalidade muito mais intensa com 4 filhos, e que talvez isso poderia impactar de uma forma ali diferente, era o meu desconhecido agora na amamentação. Amar esse processo, amar o que eu estava vivendo no momento, foi fundamental para que eu pudesse viver essa transição. Sair dessa linha tênue entre doação sacrificial e esgotamento para respirar a liberdade, que é como eu considero hoje. Hoje eu estou em paz, muito tranquila com o que eu estou vivendo. Vivendo a melhor amamentação possível. Na amamentação, exatamente. Fazendo o meu melhor, não esperando as condições ideais, mas dentro daquilo que me é possível. Poderia passar mais 2 horas aqui Sim. batendo papo com você, mas o nosso tempo está encerrando e eu quero agradecer imensamente por você topar de cara esse projeto comigo. Quero agradecer a vocês que estão aí e que vão fazer esse podcast aí fluir. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo, se fez sentido para a sua vida, se foi importante, você compartilhe com o maior número de pessoas que você conhecer, que estejam vivendo aí o processo gestacional. Isso. Késia, muito obrigada. Que você continue cumprindo sua missão com fidelidade ao Senhor e fazendo a diferença por onde você passar. Admiro muito seu trabalho, admiro enquanto profissional, enquanto mulher, e que a gente possa aí seguir realmente fazendo a diferença por onde a gente passar. Amém, amém. Assim seja também, né, para a sua vida, né, que esse processo, de fato, possa alcançar tantas mulheres que precisam desse olhar diferenciado. Eu conheço a sua história, eu estou com você, independente da sua decisão, independente da sua escolha, sejam escolhas de parto, sejam escolhas de vida, eu estou aqui ao seu lado, né, e eu tenho certeza, né, que divulgar, né, tudo isso aqui que nasceu como uma inspiração de Deus, não tenho dúvida, no seu coração, Amém. Vai alcançar ali tantas mulheres que vão estar beirando aquele limite,
né, entre o cansaço, a exaustão, o esgotamento, e vão trazer um novo ânimo, não somente de corpo, mas também de alma. Amém. Né? Que Então, assim agradeço seja. a cada uma também, né, que vai passar por esse podcast, ouvindo, né, com os ouvidos do coração, né, e que essas palavras, tudo aquilo que a gente discutiu, conversou hoje, né, que a gente conversou de fato como quem conversa com a vida, com a propriedade de quem vive, possa trazer também frutos na vida de cada uma de vocês. Muito obrigada.